Bom, pessoal, vamos agora começar o último bloco sobre endocitose e falar sobre as vias de reciclagem e o que a célula faz com essa via, né? Que mecanismos especiais a célula faz utilizando essa via. Bom, como é que funciona a via de reciclagem? Nós já comentamos sobre, né, que durante o processo de endocitose, os endossomos primários, eles são formados e esses endossomos primários, eles emitem prolongamentos tubulares. Nesses prolongamentos tubulares, eles separam proteínas, eles separam receptores que eles não devem seguir adiante, né, nessa via endocítica para degradação. O que acontece com essas proteínas, essas substâncias que vão para essa região tubular? Elas seguem para a via de reciclagem. Ou elas vão seguir para endossomos de reciclagem e vão ficar aqui armazenados até o momento de serem estimulados para se fundir a membrana, ou diretamente eles se fundem à membrana plasmática. O que faz com que essa vesícula siga para uma via ou para outra? Lembrando a troca de Rabi, né? Se ele trocar aqui na vesícula, no endossomo primário, Rab5 por uma Rab4, ele vai seguir diretamente para a membrana. Se trocar pela Rab11, ele segue para os endossomos de reciclagem. Assim como diretamente aqui na fase da maturação para o endossomo tardio, também pode haver a troca por Rab9, e Rab9 vai endereçar de volta a rede trans do Golgi, certo? O próprio processo de formação do complexo golgiense, o endereçamento de proteínas do retículo para o Golgi, do Golgi para as suas cisternas, já tem embutido um sistema de recuperação. Então, se a gente lembrar lá do retículo, né, aqui estaria representado a membrana do retículo, onde a gente observa receptores de carga, esse retículo reconhecendo as proteínas que devem ser endereçadas, que tem seu peptídeo sinal, né, e essas proteínas com esse sinal são reconhecidas pelos receptores de carga, que se ligam a SAR1 e monta um envoltório de COP2, né? Então, estão lembrados que do retículo para o Golgi é mediado por COP2. Uma vez essa vesícula tendo, então, brotado, ela vai ter que ser endereçada do retículo para o Golgi. Então, as vesículas revestidas por COP2, que brotaram do retículo, elas começam a se unir e formar um grupamento tubular de vesículas, e esse grupamento tubular ele se associa a proteínas motoras que estão indo em direção à membrana, portanto quinesinas, e essa associação vai unindo esses grupamentos tubulares e formando então a rede cis do complexo golgiense. Uma vez essa rede cis do complexo golgiense formada, ela vai então ter um conjunto de proteínas que não são mais necessários, proteínas que auxiliaram a fazer esse transporte, né, os receptores de carga. O que esses receptores de carga fazem agora? Eles retornam para o retículo via revestimento de COP1. Não só receptores de carga retornam, mas também proteínas solúveis que não deveriam ter sido endereçadas para o Golgi e que porventura tenham sido, também vão ser reconhecidas e vão retornar do Golgi para o retículo. Como é que esse endereçamento agora vai ser feito? Então, lembra que o endereçamento das vesículas ele é mediado pelas proteínas Rab, né? Então, do retículo, essas proteínas foram selecionadas, elas vieram em vesículas revestidas de COP2 do retículo para formar as cisternas cis, as redes tubulares, que vão dar origem às cisternas cis do Golgi. Como é que esse endereçamento inicial é feito? Através das proteínas Rab1. Então, Rab1 é inserido nessa vesícula e direciona essa vesícula do retículo para o Golgi para ver a fusão.
Aqui nessa região agora do Golgi existem receptores que reconhecem proteínas que são proteínas específicas do retículo e leva elas de volta para o retículo se eventualmente essas proteínas elas escaparam e vieram parar no Golgi. Então observem que essas proteínas elas têm algumas sequências específicas e essa sequência específica é reconhecida então por um receptor responsável exclusivamente para trazer de volta as proteínas solúveis do Golgi para o retículo. Essa via, então, de retorno do Golgi para o retículo, ela é mediada também por proteínas RAB e vai utilizar como capa proteica agora COP1. Então, na rede cis do Golgi, quem faz esse caminho é RAB2. RAB2 marca a vesícula para voltar lá para o retículo. Quem faz esse caminho na rede medial, né, vai ser RAB6 e na rede tardia do Golgi, né, na rede trans do Golgi, vai ser mediado por RAB9. Então, RAB6 vai fazer o transporte tanto de uma cisterna para outra do Golgi, aqui na região medial, né, quanto diretamente também para o retículo, tá? Agora a gente vai começar a falar de algumas vias especiais de recuperação utilizadas pela célula e seus mecanismos de recuperação, né, que vão poupar a célula a produção, por exemplo, de novos receptores. Então, por exemplo, na endocitose do LDL. O que é o LDL? O LDL é uma lipoproteína que é uma estrutura formada no nosso corpo para transporte de lipídios. Lipídios são substâncias que não são solúveis em água. E o nosso corpo, ele, né, nossas células todas, elas estão no ambiente aquoso. Então, como tornar esses lipídios prontos para distribuição? Eu preciso formar estruturas de distribuição de lipídios. E essas estruturas são as lipoproteínas. Então, é feito uma camada, uma monocamada de fosfolipídios com colesterol, com proteínas chamadas de apolipoproteínas, e essas proteínas são responsáveis não só por botar os lipídios para dentro, para entregar os lipídios para as células, para reconhecer ou ser reconhecido e internalizar toda essa estrutura para poder entregar esses lipídios para uma célula. Então, essa estrutura ela vai estar circulando próximo às células. Como é que a célula consegue, então, internalizar isso? Ela tem receptores para LDL. Esses receptores estarão na membrana e quando o LDL se liga, eles vão se unindo com proteínas adaptadoras, são as adaptinas, e clatrina. Né? Eu estou falando de entrada de fora da célula, né, para dentro da célula. Então, uma endocitose mediada por clatrina. Dentro da célula, então, essa vesícula ela vai seguir a via dos endossomos, ela vai digerir esse material todo que está aqui na lipoproteína e o colesterol, então, vai ser utilizado pela célula, os fosfolipídios vão ser utilizados pela célula, triglicerídeos vão ser utilizados pela célula, tudo que está presente nessa estrutura de transporte vai ser utilizado pela célula. O que acontece então com os receptores de LDL? Eles vão ser digeridos? Eles podem ser digeridos, mas normalmente o que acontece é que ainda no endossomo primário, esses receptores eles migram para a região tubular dos endossomos primários e mediado então por RAB4 ou por RAB11, eles vão retornar para aqueles endossomos de reciclagem. Então, por RAB4 ele vai direto para a membrana, por RAB11 ele fica nos endossomos de reciclagem e com isso ele rapidamente volta para a membrana e pode de novo se ligar ao LDL e novamente voltar para fazer todo esse transporte de novo. Bom, ele aqui do lado de fora se ligou ao LDL. O que fez com que ele, dentro do endossomo, se desligue do LDL?
ele perde afinidade pelo LDL, porque se vocês lembrarem, aqui no endossomo primário, eu já tenho um pH mais ácido, eu tenho um pH em torno de 6,5, que é mais ácido que o pH que ele estava, que era em torno de 7,3. Então, nesse pH mais ácido, o receptor perde afinidade pelo seu ligante, mas ele não vai ser destruído, ele não vai ser desnaturado. E com isso ele consegue voltar à membrana e funcionar novamente. Um outro processo bastante interessante é o processo que auxilia o ferro a entrar em eritroblastos, que são as células que vão formar as nossas hemácias, né? Então, o ferro sozinho, o elemento ferro, ele não tem afinidade pelos nossos transportadores de membrana. A célula aumenta a captura do ferro utilizando um mecanismo associado a uma proteína. Então, na corrente sanguínea, todo ferro que é encontrado, ele se liga a uma proteína chamada de transferrina. A transferrina, ela vai capturando esses elementos e ela tem afinidade por um receptor de superfície, que é o receptor de transferrina. Esse receptor de transferrina, quando ele então reconhece a transferrina ligada a ferro, ele tem afinidade por ela e acontece o processo de endocitose mediada por receptor. Aqui não está sendo demonstrado, mas tem a presença de clatrina e todas as etapas que a gente já falou até agora. Uma vez então esse endossomo primário formado, o que começa a acontecer no endossomo primário? Há um processo de acidificação e aí o que acontece é que esse ferro perde a afinidade pela transferrina na presença desse ambiente mais ácido. Então, a transferrina agora liberou o ferro vai reagir com essa enzima, que é a ferro-redutase, que ela vai reduzir o ferro 3 para ferro 2. Esse ferro agora reduzido, ele tem afinidade pelo meu transportador de ferro e ele é capaz então de entrar no citosol. O que vai acontecer agora com o receptor e a transferrina? Eles vão seguir para a via de recuperação. Então, no endossomo primário, ele segue para aquela região tubular, ele vai se ligar à RAB, que vai então seguir para o retorno desse receptor à membrana plasmática. Quando esse receptor chega na membrana plasmática, aqui do lado de fora ele encontra um pH em torno de 7,3. E nesse pH ele não tem afinidade pela transferrina, porque a transferrina não está mais ligada ao ferro. Ela é chamada de apotransferrina. Então, a apotransferrina, que não tem ferro ligado, ela não tem mais afinidade pelo receptor. Então, olha que mecanismo interessante. Quando a transferrina tem ferro, ela tem afinidade pelo receptor do lado de fora. Quando ela é internalizada no endossomo primário, ela vai perder a afinidade só pelo ferro e liberar o ferro do lado de dentro da célula, que vai então poder ser transformado para ser internalizado pelo citosol. Receptor com transferrina são reciclados, os dois são reciclados, nenhum dos dois vai ser digerido no processo endocítico. Os dois estão sendo reciclados. E chega do lado de fora, receptor perde a afinidade pela transferrina, pela apotransferrina, que pode então voltar a se associar com um novo ferro. Então, através desse sistema da via de recuperação, né, as duas proteínas, tanto o receptor quanto a apotransferina, foram reaproveitados nesse sistema. Um outro processo bastante interessante que vai acontecer utilizando essas vias de recuperação é o processo chamado de transcitose. Então, imaginem o seguinte cenário, né? Tudo que a gente ingere de proteínas, de macromoléculas, elas vão ser digeridas no nosso trato gastrointestinal e o que a gente vai absorver são só os monômeros dessas moléculas. Então, proteínas são quebradas em aminoácidos, polissacarídeos são quebrados em monossacarídeos, ácidos nucleicos e nucleotídeos, e são esses monômeros que a gente absorve.
Mas durante o aleitamento materno, a gente sabe que uma das principais coisas que a mãe dá para o bebê, para o recém-nascido principalmente, são anticorpos. Então, anticorpos do leite vão parar na corrente sanguínea desse bebê. Como os anticorpos conseguem passar pelo nosso sistema e parar na corrente sanguínea? Então, foi descoberto esse processo chamado de transcitose. Então, observa como ele acontece. Na parte de baixo, aqui representado na figura, nós temos aqui uma célula, que é uma célula do intestino, e na parte de baixo representa a parte de dentro do intestino, chamado lúmen intestinal, a luz do intestino. Tudo que foi ingerido por esse bebê vai estar aqui no lúmen do intestino, sendo digerido ou íntegro ainda, porque nem tudo que a gente se alimenta a gente digere de uma vez, né? Algumas coisas estarão íntegras. Nessa face, que é a face intestinal, existem receptores de anticorpos. Esses receptores se ligam a anticorpos e desencadeiam aquele mesmo processo mediado por receptor, com clatrina e tudo mais, e há a internalização, a formação do endossomo primário, e nesse endossomo primário, eles também vão ser direcionados para a rede tubular do endossomo primário e da rede tubular para endossomos de reciclagem. Só que nessa célula especificamente, os endossomos de reciclagem não ficam próximos à membrana onde houve a entrada, ficam próximos à membrana do outro lado da célula. Porque a gente sabe que numa célula epitelial, né, ela é polarizada. Ela tem lado de cima, lado de baixo, ela tem direita, ela tem esquerda, ela tem polos distintos e localização de proteínas distintas em cada um desses polos. Né? Então, nessa célula epitelial, o que vai acontecer é que o receptor é internalizado de um lado e a via de reciclagem vai reciclar ele para o outro lado. Quando ele chega, então, do outro lado, né? Esse receptor agora vai expor o anticorpo do outro lado, que também vai perder a afinidade e liberar esse anticorpo agora, né, na face voltada para dentro do corpo. E agora esse anticorpo vai chegar até a corrente sanguínea desse bebê, desse embrião. Outro exemplo bastante interessante é o que acontece no transporte de glicose. A gente sabe que a glicose ela é uma molécula polar que, para ser colocada para dentro da célula, precisa de um transportador, e esses transportadores são os transportadores da família GLUT, né, que vão permitir que a glicose entre na célula de acordo com o gradiente de concentração. Quanto mais glicose entra na célula e ela vai migrar de acordo com o seu gradiente, certo? O que acontece se a gente tiver muitos transportadores de glicose? Se o gradiente passar a ser desfavorável, essa glicose passa a sair da célula e não entrar. Isso não é interessante para a célula. Então, a célula regula a quantidade de transportadores de glicose presentes na membrana de acordo com a quantidade de oferta de glicose presente para que seja internalizado e armazenado dentro da célula. Então, como é que a célula consegue fazer essa regulagem? Ela faz isso através de uma sinalização mediada por um hormônio que é a insulina. Quando a insulina está presente, a insulina se liga ao seu receptor e essa ligação da insulina ao receptor vai disparar uma cascata intracelular que vai levar os receptores de glicose a saírem lá das vesículas de reciclagem, do endossomo de reciclagem e voltarem para a membrana. Então, vamos só lembrar, né, que o receptor de insulina é um receptor RTK. Ele, uma vez estimulado, ele vai, então, tanto estimular, né, o PI3 quinase, quanto ele vai estimular a GTPases, que vão levar, então, né, a fosforilação de PIP da membrana, que vão levar à inserção
de Rabi específicas nessa vesícula, e isso vai fazer com que a vesícula seja direcionada para a membrana novamente, uma vez na membrana. Então, esses receptores vão colocar bastante glicose para dentro. Quando a sinalização cessa, esses receptores retornam novamente para os endossomos de reciclagem, tá? E ficam aqui aguardando até que novamente a insulina estimule essa célula e os receptores sejam novamente colocados na membrana. Então, lembra que a internalização, a via de endocitose, essa via inicial, ela leva 1 a 5 minutos para acontecer até o endossomo inicial, né? E novamente essa estimulação para que tenha a exposição dos receptores também é uma sinalização muito rápida. Então a resposta das nossas células à liberação de insulina por causa de uma alta concentração de glicose, ela também é bastante rápida. Algumas vezes essas vias de sinalização, elas têm uma superestimulação. E estímulo demais a uma célula por qualquer via de sinalização pode tornar essa célula menos responsiva, pode levar essa célula ao estresse e à morte. E como é que isso pode ser resolvido, né? Como é que a célula se torna menos responsiva a um estímulo, ao invés de ser excitada até a morte? Isso também está relacionado à via endocítica. Então, como é que o excesso de estimulação é cessado através do uso dessa via endocítica? Os receptores, né, uma vez que eles estejam sendo constantemente estimulados, internamente existe um processo de marcação desse receptor através de uma ubiquitina. Então, receptores que tenham sido estimulados e ubiquitinados, eles vão ser internalizados pela via de endocitose e, uma vez internalizados, eles podem ser sequestrados dentro das vesículas para que não haja mais a reciclagem desses receptores. Então, numa via normal, a gente sabe que o receptor ele pode entrar lá nos endossomos iniciais, ele é colocado de volta em vesículas de reciclagem e volta à membrana. Isso é uma via que sempre acontece. Mas nessa via alternativa, o que vai acontecer é que uma vez que ele seja ubiquitinado, ele está marcado para não retornar mais para a membrana. Ele está marcado para seguir para a formação de o que a gente chama de um corpo multivesicular e desse corpo multivesicular seguir para a degradação. Com isso, essa célula vai se tornando cada vez menos responsiva a um determinado estímulo. É esse processo, por exemplo, que faz com que uma pessoa que ela é dependente de droga, ela precise cada vez de mais droga para sentir um determinado estímulo. Porque como a droga ela é uma estimulação muito intensa na célula, essa célula ela sofre um estresse muito grande quando recebe esse estímulo. E como mecanismo de compensação para esse estímulo, ele retira receptores da membrana, ele destrói alguns desses receptores, e isso faz com que essa célula se torne, então, em seguida, menos responsiva ao mesmo estímulo. Então, os endossomos primários, né, através desses prolongamentos, eles podem formar aquelas vesículas de reciclagem ou seguir para a via da formação dos corpos multivesiculares, que são esses, então, que não vão ser recuperados. Eles vão seguir para a via de degradação. Como é que acontece, né, a formação desses corpos multivesiculares? Todos receptores, todas as proteínas que tiverem sido ubiquitinadas, lá na vesícula, lá no endossomo primário, né, caminhando para o endossomo tardio,
verdade, isso não acontece diretamente no endossomo primário, isso acontece no processo de amadurecimento do endossomo primário para o endossomo tardio. Vai haver a presença de PIP3 e PIP3 fosforilado vai se ligar juntamente com os receptores ubiquitinados a uma proteína chamada de SCROT. SCROT, na verdade, é um complexo de proteínas, SCROT 0, 1, 2 e 3, e essas proteínas elas vão se ligando em sequência para fazer com que, ao lado desses receptores, se liguem as proteínas SCROT desse e desse lado. Observa que o receptor ficou aqui no meio. Então, dos dois lados do receptor vão se ligar proteínas SCROT3 e essas proteínas SCROT3 elas se fecham uma na outra. Quando elas se fecharem uma na outra, o que vai acontecer com a proteína que está aqui? Ela se fechou numa vesícula também. E essa vesícula vai se fechar para dentro do endossomo. Então, se essa região é a parte de dentro, é o lúmen do endossomo, e essa região é o citosol, observem que a marcação da ubiquitina estava virada para o citosol e o receptor estava virado para o lúmen, né, do endossomo. E agora ele vai se fechar numa vesícula interna no lúmen desse endossomo. Que é o que vai acontecer aqui. Então, observem, né, que esse sinalizador com o seu ligante, ele está aqui presente no endossomo primário, ele está ubiquitinado. Com essa ubiquitinação, as proteínas SCROT, juntamente com o PIP3, vão começar a formação desse corpo multivesicular, dessas pequenas vesículas, para dentro do endossomo. E essas vesículas que vão se formando para dentro vão conter, então, a proteína receptora com o seu ligante, e essa proteína, então, vai ser digerida no processo de fusão do corpo multivesicular, ou do endossomo tardio, com o lisossomo ou endolisossomo. Então, quando isso acontecer, todo esse complexo ele vai ser digerido. Nessa figura aqui a gente observa um receptor acoplado à proteína G. Esse receptor, ele, após a estimulação, foi então ubiquitinado. Uma vez ubiquitinado, ele é colocado numa vesícula, no endossomo inicial. E lá no endossomo inicial, ele vai se ligar à proteína SCROT0, que vai começar o processo de formação da vesícula lá no endossomo tardio. Na proteína SCROT0 vão se ligar a 1 e a 2 e logo em seguida a SCROT3, que faz a formação do corpo multivesicular. Esse corpo multivesicular, ele vai então se fundir aos lisossomos para ocorrer o processo então de digestão. O importante observar é que muitas vezes, né, nessas vias de sinalização, essa ligação receptor-ligante, ela torna esse receptor ativo e fazendo com que internamente esteja ocorrendo uma sinalização o tempo inteiro. E essa sinalização ela só vai cessar intracelularmente depois que esse receptor for internalizado no corpo multivesicular. Enquanto esse receptor estiver disponível para o citosol, a sinalização continua acontecendo. Então, para a célula, esse processo de internalização e colocação do receptor no corpo multivesicular, muitas vezes é o processo pelo qual ela consegue parar uma determinada sinalização de acontecer, né? Então, é importante que nem sempre a gente é capaz de reciclar e reutilizar receptores. Algumas vezes no processo a gente precisa destruir esses receptores ou reduzir a quantidade de receptores na nossa membrana. Outro exemplo importante da aplicação dessas vias de recuperação é na formação da polarização de uma célula. Já comentei alguns slides anteriores sobre as células epiteliais, elas serem células
polarizadas. O que isso quer dizer? Cada lado dessa célula ela tem uma composição diferente. E a célula consegue manter esses lados com composições diferentes. E aí vamos lembrar, porque nessas células eu tenho junções específicas para manter e isolar a membrana e os lados da célula, que são aquelas junções ocludentes, né? Eu tenho junções ocludentes aqui nessas laterais, em todas as laterais dessa célula, que vão criar nichos específicos de membrana. Então, esses nichos específicos de membrana, eles conseguem ter composições diferentes, por quê? Porque internamente a célula vai fazer a distribuição de proteínas de membrana de uma maneira diferente entre elas. Então, na região lateral e basal, a célula vai colocar um conjunto de proteínas, vai direcionar um conjunto de proteínas diferente do que ela vai direcionar para a região apical dessa célula. E com isso ela consegue manter a polarização dessa membrana, certo? Ou ela pode também, né, através das vias de reciclagem, nesse segundo caso que a gente observa, que as proteínas elas podem ser distribuídas para compartimentos onde elas não deveriam estar na distribuição direta, pelo próprio mecanismo que a célula utiliza nas vias de reciclagem. Então, por exemplo, lembram dos mecanismos de transcitose, onde o receptor ele pode sair de uma membrana, vir para os endossomos, né, primários, e do endossomo primário ser distribuído para uma outra membrana dessa célula. E com isso esse receptor vai ser colocado numa outra membrana. No entanto, uma vez colocado nessa membrana, ele vai ser novamente internalizado, vai seguir para os endossomos de reciclagem para voltar ao seu local de origem, né? Então, se ele erroneamente também foi direcionado através diretamente da colocação da via do Golgi numa membrana onde ele não deveria estar, através dessa via de reciclagem, ele vai retornar para a membrana aonde ele deveria estar e com isso ser mantido a polarização da célula. Essa figura, então, ela resume um pouquinho de tudo que a gente viu até o momento, né? Então, nessa figura a gente consegue observar alguns receptores presentes nessa membrana, moléculas sinalizadoras. Os receptores, eles estão sendo internalizados por diferentes vias, como, por exemplo, nas vias mediadas por proteínas que fazem uma capa proteica. Para esse processo acontecer, eu tenho a modificação da fosforilação de fosfatidilinositol da membrana e, uma vez essa vesícula formada, também tenho a colocação de proteínas RABs específicas de cada um desses compartimentos. No início, na formação do endossomo inicial, eu tenho a fosforilação de PI no terceiro carbono, então PI3 fosfato, e esse PI3 fosfato, ele então se liga também a RAB5, formando os endossomos iniciais. Nesses endossomos iniciais, pode acontecer a formação de prolongamentos e algumas proteínas, alguns receptores serem reciclados de volta à membrana plasmática com a troca dessas RABs, por exemplo, com RAB11 ou RAB4. Aqui nós temos outras RABs, como RAB25, 35. Então, existem também outras RABs, né, nesse processo. São muitas RABs, a gente já tinha comentado sobre isso. A gente está especificando só algumas delas, aquelas que já são mais conhecidas e mais trabalhadas, tá? Nesse mecanismo, eu também posso destinar de volta essas proteínas para a membrana ou seguir para a via de maturação dos endossomos. Na maturação do endossomo, por exemplo, receptores de membrana que tenham sido ubiquitinados
no endossomo primário vão receber a ligação de proteínas SCROT, que no endossomo tardio recebem a ligação de outras proteínas, formando os corpos multivesiculares. O endossomo tardio, para ser formado, ele conta com a modificação de PIP através da ativação de PREI3 quinases e da troca de RAB5 por RAB7. Esse endossomo tardio, ele segue então para a via de junção com lisossomos, ele segue para maturação através de uma acidificação constante, formando esse ambiente que vai ocorrer então a degradação dos componentes. Também é comum que aconteça tanto nos endossomas iniciais quanto nos endossomos tardios, vias de recuperação e troca com a via do Golgi ou diretamente com a formação dos endossomos de reciclagem, que as vesículas podem então seguir de volta para a membrana. O que a gente observa então em todo esse processo é que há uma troca constante entre as vias do ciclo endocítico, que é o ciclo de entrada de substâncias, formação e maturação dos endossomos e digestão celular, com as vias do ciclo exocítico, que são as vias de formação de substâncias do retículo para o Golgi, do Golgi para a formação de uma série de vesículas que vão ou se juntar com a via endocítica ou fazer secreção celular. Então, tanto as vias endocíticas quanto exocíticas, elas existem em equilíbrio na célula, e inclusive um equilíbrio da quantidade de membranas que existe extracelular e intracelular, o que também é muito importante, porque uma célula que faça constantemente processos endocíticos, ela vai precisar em algum momento fazer processos exocíticos, nem que seja só para trazer de volta os fosfolipídios da membrana, os receptores da membrana. Então, essas vias de ciclagem e reciclagem de conteúdos dentro da célula, elas são extremamente importantes, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido as vias de endocitose e qualquer dúvida, a gente tira então no nosso encontro presencial.